O caos da nossa sociedade aumenta a minha, sua ansiedade. Estou à procura do verdadeiro amor. E é isso aí, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. E é assim que nós começamos mais um programa Contraponto, feito para você que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Meu nome é Fabrício Ravelli e esse aqui do meu lado é Marco Martinelli, cantor e compositor. E aí, Marcão, beleza? Boa noite, Fabrício, beleza? Boa noite, boa noite. Obrigado O cara é pelo cheio convite. dos... Boa noite, Fabrício, beleza? Obrigado. Valeu você, Marcão. Valeu. Vocês ainda vão ouvir esse cara que tem uns sons geniais e muito bacana essa letra que eu não tinha ouvido, que é o que a gente precisa hoje em dia, galera. Um pouco de mais amor. Olha o que está acontecendo lá fora. Não só lá na França, mas aqui no Brasil também, em todos os lugares. Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias, ela falou uma frase muito bacana. A dor não tem pátria. E é verdade, galera. Vamos se conscientizar e daqui a pouco mais Marco Martinelli para vocês. Galera, hoje a nossa pauta de hoje, o assunto de hoje é tecnologia. E vamos misturar um pouquinho com o cenário atual do mundo. Na sua opinião, o avanço da tecnologia tem alguma relação com o crescimento dos ataques terroristas no mundo? A tecnologia está nos emburrecendo? Vão agora no www.facebook.com/contraponto.tv. Lá vocês vão encontrar uma enquete. Participem, curtam, comente, deixe sua pergunta lá, que ao final do programa, essas duas feras que eu vou apresentar aqui para vocês agora vão responder vossas perguntas. Falando nelas, vamos apresentar do meu lado esquerdo a doutora Célia Sena. A doutora é doutora em Ciências Biológicas e diretora pedagógica do Instituto Lumiar, escola de ensino infantil e fundamental que utiliza a tecnologia ao longo do processo de aprendizagem. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E aqui do outro lado do ringue, Adebal Vieira Júnior, é psiquiatra e responsável pelo setor de tratamento de dependências de comportamento do PROAD, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes. Da onde? Da Unifesp. Maravilha, obrigado, Adebal. Tudo tranquilo? Tudo em paz. Pronto para o debate hoje? Vamos lá. Doutora, vamos lá. Vamos. A tecnologia. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e, na continuidade, já respondesse para a gente. A tecnologia está emburrecendo o pessoal, doutora? Principalmente as crianças? Não. Eu acho que é muito difícil achar que tecnologia tem o poder de emburrecer uma pessoa, ou as crianças, ou jovens. Eu acho que não. A tecnologia, ao contrário, ela pode, em muito, potencializar a aprendizagem. O que nós precisamos entender é a forma de fazer isso. Como que a gente vai utilizar essa internet, como a gente vai utilizar as tecnologias de uma maneira geral para poder potencializar a aprendizagem. Não acredito que emburreça ninguém. Adebal, você faz um trabalho bem bacana que é com jovens, né, e adultos, que, como é que a gente pode falar aqui no popularzão, que são viciados em internet, ou seja, esse vício existe mesmo. Como é que é esse trabalho? Olha, qualquer coisa que causa prazer ou então alivia desprazer pode ser vivido como uma dependência. Então, a gente trata várias dependências de comportamento. Sexo, jogo, internet, compras. Começamos agora a tratar dependentes afetivos, dependente de gente, dependente de pessoas que amam demais. Como é que é? Ou seja, o cara vai lá, ele só não gosta, ele ama, só que ele só não ama, ele ama demais. Amar é bom, ser dependente é ruim. Tem uma Olha grande diferença, né? Então, dependência de droga todo mundo conhece, mas existem também dependências de comportamentos ou dependência de gente, dependência de relação. Amar demais é uma droga. Amar de um certo modo dependente é uma droga. Maravilha. Amar demais é muito gostoso, sei lá, supõe. Tipo, acho que meio doido, fica só amando, não. Me fala uma coisa, doutor. A internet, na sua opinião, emburrece? E nesse emburrecimento, se a resposta for sim, ela traz uma fraqueza, então? Seria mais ou menos isso? Como é que é?
São dimensões diferentes. Se você fala de uso bom, uso recreativo versus dependência, se uma outra dimensão é essa, se expande ou se emburrece. Talvez uma terceira dimensão é se aprofunda ou se superficializa. São coisas diferentes. Você pode ser um dependente não emburrecido, você pode ser um emburrecido não dependente, você pode ser uma pessoa extremamente ampliada pelo tipo de uso que faz da internet. Não sei se uma coisa é necessariamente decorrência da outra. Bacana. Gente, olha só. Tem uma pergunta agora, que vou perguntar primeiro para o Adebal. Falando em internet, doutora, você vai começar um curso para crianças de 2 a 6 anos para aprender matemática, né, usando da tecnologia? Como é que é isso? Na verdade, isso foi um projeto que foi desenvolvido com crianças de 2 anos e meio a 4 anos, usando tecnologia, que é realidade aumentada, para ensino de matemática. Agora, Adebal, aqui vai a pergunta, pessoal. Você acha que esse aprendizado, essa inserção da tecnologia na vida de uma criança de 2 anos, ela pode lá na frente virar uma viciada? Como qualquer comportamento, qualquer coisa que as pessoas possam fazer, na maior parte das vezes, a maior quantidade de pessoas vai fazer um uso muito bom, muito interessante, muito produtivo disso. Acho que a internet não é exceção. E uma minoria vai ter um uso problemático. Dessas crianças pode ter uma minoria que tem aí um problema de vício de internet. Enquanto não existia internet, não dava para ficar dependente de internet. Assim que aparece a internet, algumas pessoas vão ficar. Enquanto não existia crack, não dava para ficar dependente de crack. Enquanto não existia droga sintética, não dava para ficar dependente da droga sintética. Como qualquer coisa, a maioria das pessoas vai usar bem e uma minoria vai usar de modo problemático. O que você acha, doutora? Você acha que esse curso, que essa minoria pode existir no teu curso mesmo? Olha, o que eu acho é que no meu papel de educadora, é importante que eu exerça esse papel de começar, porque existe a internet, existem as tecnologias, independente de uma posição favorável ou desfavorável, a favor ou contra. Então, ela existe, é um fato. Então, é muito melhor que num ambiente escolar, num ambiente de aprendizagem, que exista uma forma de trabalhar com esses estudantes, ainda com 2 anos e meio, que é quando eu estou começando a trabalhar com eles, de uma forma que tente evitar que exista essa possível dependência no futuro. Porque todo mundo me pergunta, esse projeto já foi feito no final do ano passado, e foi utilizada a tecnologia, que é a realidade aumentada, num encontro com os estudantes, e todo mundo pergunta, mas e depois, eles continuaram querendo que você usasse tablet nos outros encontros? Não. Depois de usar esse tablet, esse recurso, para o que eu queria, que é transformar uma coisa de 2 dimensões em 3 dimensões, foi colocado todas as outras atividades que são muito favoráveis para essa faixa etária, manipulação de instrumentos, manipulação de formas geométricas, uso de massinha, construção de formas geométricas, para que eles percebam que a tecnologia existe, a internet existe, mas que tem um uso consciente disso. E quanto mais cedo isso for trabalhado, muito provavelmente você vai evitar. Porque o que aconteceu é que os estudantes entraram de sola nas tecnologias da internet, sem nenhum tipo de recurso de educação. E aí você fica reclamando que eles estão se viciando, que eles não sabem utilizar, que eles usam mal, que eles estão emburrecendo. Não, eles estão usando. Infelizmente, os professores, os educadores chegaram depois. Se os educadores tivessem chegado antes ou junto, isso talvez não teria acontecido. Explica um pouquinho sobre realidade aumentada. Esse é um aplicativo, na verdade, que você, a partir de colocar esse aplicativo em cima de um desenho de 2 dimensões, você consegue ver como se o desenho saísse do papel. Ele passa de 2 para 3 dimensões. O que normalmente uma criança nessa faixa etária, a partir de 2 anos e meio, ela tem isso muito bem trabalhado. E ao longo do processo escolar, ela acaba perdendo isso, essa capacidade de ver as coisas em 3 dimensões, em imaginar as coisas rodando no espaço. Nós vamos perdendo isso ao longo do tempo. Então, é uma forma de você trabalhar e mostrar para ela que isso pode ser continuado de alguma forma e que a tecnologia está aí para ser usada nesse sentido. Você trabalha com viciados em droga, Adebal? Também. Eles veem muita coisa também? Realidade aumentada?
Não precisa nem de Como é aplicativo. que é isso aí? Como é que o pessoal é realidade aumentada? Viu? Já não é dependente de droga. Tem várias formas de aumentar a realidade, né? O tablet Pelo amor de é apenas Deus. uma delas. Marco, e aí? O que você está achando aqui do debate? Tem filho? Eu tenho um filho. Qual a e idade? 2 cachorros. Eu tenho um de 9. Depois a gente fala dos cachorros. Eu tenho um de 9. Você tem um de 9? É um menino de Como é que é a relação dele com a tecnologia? Você deixa tranquilo? Como é que é isso? Olha, é um dilema, acho que para todos os pais, né? Porque você não sabe o quanto, até onde deixar ir, quanto é pôr, o menos é mais em tudo, né? Então acho que na tecnologia também. Mas ele faz bastante esporte, tá? Então ele é uma coisa que eu coloquei meio regra, ó, é 1 hora por dia, é mais o trabalho da escola, tem limite. E, enfim, eu acho que ele falou de trabalhar com dependente químico, eu também eu dei aula, eu pratico yoga há 20 anos, né? Eu dei aula de yoga uns 3 anos para dependentes químicos. E eu acho que qualquer dependência é ruim. E a tecnologia, acho que não estão deixando as pessoas mais burras, não concordo com a doutora. Acho que estão deixando as pessoas mais covardes, porque através de um computador ali, as pessoas têm a capacidade de ofender o outro e julgar o outro, e sabe, a pessoa fica muito valente atrás de um teclado. Enfim, eu acho que é mais esse lado que me incomoda. E sobre o meu filho, é isso aí, eu tento dialogar e mostrar outros caminhos para ele. Pessoal, o que vocês estão achando? Viciados em internet. É verdade, doutor, que muitas vezes a pessoa é viciada em internet, só que não saca, né? Pô, eu não sou tranquilo, eu só uso a internet o quê? 18 horas por dia, pelo amor de Deus, não é isso? Como é que detecta? Como é que fala assim, olha, é viciado? Como qualquer dependência também, quando começa a dar problema, quando isso começa a causar prejuízo. No caso desses adolescentes, crianças até, são os pais aqueles que primeiro vão começar a achar alguma coisa estranha. Fala, você deixou de jogar futebol com seus amiguinhos e ficou jogando Super FIFA, Soccer 18, não sei o que é. Você está indo mal na escola, você fica fazendo... Doutor, no mundo perfeito, no seu, não no meu, nem no doutor, nem do Marcão aqui do meu lado. Cara, a internet, ela deve ser usada por uma criança de 2 anos? Como é que é isso para você? Como é que você vê como um cara que trabalha com dependentes, um cara que tem, de repente, ó, vamos ver a visão no depois, como já tem 18, 19 anos, ou até 15, 12. Nisso eu concordo com a Célia, a internet está aí, seja o mundo perfeito ou não, ela não vai deixar de estar. Bem usada, ela tem possibilidades, potencialidades fantásticas, então é um caminho sem volta. Doutora, você vê isso daqui a alguns anos, a escola zerada de lousa, giz, zerada, só internet? Zerada de professor, de uma comunicação. Não, com educadores, pessoal. sempre com educadores. Ou não, né? Temos aí agora escolas que o professor, principalmente de idiomas, que o professor às vezes tá lá no Amapá e a pessoa está em Isso é uma Rio Grande do Sul. possibilidade. Porque toda essa tecnologia, ela vem, quando bem usada, para romper barreiras. Então, eu tenho uma forma de trabalhar via Skype. Então, eu trabalho fazendo atividades práticas de laboratório via Skype. Eu, aqui em São Paulo, num laboratório, e as crianças em uma outra cidade, também num laboratório, e funciona muito bem. Funciona muito melhor do que quando eu estou presente. Por quê? Quando eu estou via Skype, as crianças têm a percepção de que elas precisam prestar mais atenção, porque não dá para ficar perguntando, porque eu não estou ali presencialmente. Então, ele tem que prestar atenção naquela instrução, na forma de realizar, na forma como eu estou passando os passos. Então, eles ficam... É muito interessante. Então, uma vez isso aconteceu e alguém interrompeu, na sala virtual onde eles estavam, interrompeu, eles falaram assim, pode não parecer, uma criança de 8 anos virou, pode não parecer, mas nós estamos fazendo uma experiência de laboratório. É virtual, mas nós estamos fazendo uma experiência de laboratório. Então, é um fato, eles têm essa percepção, essa questão de trabalhar. Agora, só uma ressalva, 2 anos e meio, eu não acho que seja a melhor forma da criança estar na internet. A menos que seja num Skype para falar com familiares que estejam distantes. Agora, o uso de tecnologia, aí sim, eu acho que é bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Na sua concepção, Debal,
a internet, esse afastamento que a internet traz para o nosso campo físico, humano, aqui, isso traz um problema? Isso causa, enfraquece o ser humano e ele vai para a dependência? Sabe que isso é uma coisa fascinante da internet e da tecnologia como um modo geral. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo este tipo de situação, esse tipo de relação que é virtual. Nosso cérebro não foi criado para isso, a gente não evoluiu para isso. A gente ainda tem um cérebro como tinham os nossos antepassados lá na savana africana 400 mil anos atrás. Nosso cérebro foi feito para correr atrás da presa, fugir do predador. Era tudo muito concreto, muito interpessoal. Agora, a gente não sabe onde isso vai dar. Esse tipo de relações virtuais, esse tipo de comunicação, essas possibilidades, pela primeira vez está acontecendo, a gente não tem muito parâmetro, muita referência disso. Eu estou muito curioso para saber onde isso vai dar daqui a 20 anos. Eu pergunto isso porque até tem uma questão na medicina, que é o quê? A falta do contato do médico de hoje com o paciente traz uma insegurança para o paciente. Então, por isso que quando nós vamos para o intervalo agora e depois nós vamos voltar com esse assunto, que é a falta de contato que a internet traz para o nosso mundo de hoje. Marcão, sonzeira para nós aí. Às vezes preciso encarar, não dá pra fugir. Às vezes eu quero fugir pra longe daqui. Faço a viagem com pouca bagagem. Faço a viagem com pouca bagagem. Turu. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pelo AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Me ligou de madrugada, com voz de bêbada, dizendo que não vem. Puto eu fiquei. Eu não ouvi o final, como é que é? Eu não peguei a última frase. Puto eu fiquei. Meu Deus do céu, um gênio! Gênio! Muito obrigado. Rapaz do céu. Gosta de frejar? Muito. Cara, fui no show deles. Muito legal, muito legal, muito legal. Fui eu e a mulher, fomos no show dele, muito bom, cara. Bacana, eu já assisti algumas vezes também, sou fã do Frejá e Cazuza. Cara, muito legal mesmo, a galera, é só voz e violão. Que bacana. Só voz e violão, show de bola, você ainda vai tocar com ele. Gente, então assim, voltamos no nosso contraponto, meu nome é Fabrício Ravelli, e não esqueçam, galera, facebook.com/contraponto.tv. A nossa enquete está lá. O assunto de hoje é tecnologia. A tecnologia nos emburrece. Existe alguma relação entre tecnologia e os ataques terroristas? Se sim, vai lá, curte, deixa seu comentário. E esses caras aqui vão responder daqui a pouquinho para você. Quem são? De novo, aqui do meu lado esquerdo, e eu tenho um grande problema com isso, que eu sou canhoto. Célia Sena, é doutora em Ciências Biológicas e diretora pedagógica do Instituto Lumiar. E Adebal Vieira Júnior, psiquiatra responsável pelo setor de tratamento de dependências de comportamento do PROAD. Pessoal, no último bloco, nós falamos sobre a questão da internet, dessa distância que a internet hoje traz do contato com o ser humano. Então, voltando a esse assunto, gente. Então, assim, pessoal, doutora, a internet não traz, o Marcão aqui falou, que tem muito corajoso na internet, né? Tem muito filósofo, tem muita gente bonita. Filósofos de boteco. Pelo amor de Deus, só frase bonita, todo mundo de bem com a vida. Mas é bom demais, você abre aquilo e fala, o mundo não tem problema. Todo mundo aqui, bacana. Mas essa questão agora do ensino, porque, doutora, você comentou que você, muitas vezes, você tem alguns projetos onde o ensino é à distância. Se isso se transformar numa regra, não perde um pouco, não perde ou muito o contato com a pessoa, o contato com o aluno? Perde. Eu acho que sim. Perderia se fosse única e exclusivamente à distância. Então, no caso, são alguns encontros que são à distância e entender que poder ter este recurso de fazer à distância é que é bastante interessante. Porque quando você pode fazer à distância, não existe distância entre as pessoas. Não existe distância. Por exemplo, eu estou numa cidade e eu preciso fazer alguma atividade com os estudantes que estão em outra cidade. E não há possibilidade de locomoção. Então, isso é um recurso. Agora, acreditar que esse recurso vai ser o único recurso, principalmente quando eu estou falando de criança, eu não acho que isso seja interessante. Doutor, como único. Me fala uma coisa. Você acredita que essa falta de contato aluno-professor pode causar... O que pode causar numa criança? Ensino não é minha praia, mas acho que eu posso falar de pacientes, né? Você fez doutor essa... fala baixo, é fino. Doutor aqui é fino. E eu aqui esgoelando, meu jeitão gesticulando. Doutor é fino. Você falou, será que o paciente não sente falta do médico, do profissional, do Isso. enfermeiro, de quem seja lá na frente? Acho que sim, sente. A gente não está preparado a ser atendido por uma tela de computador. Você quer alguém pegando na sua mão, você quer alguém conversando com você em tempo real. E isso é esse recurso que a doutora falou. Você acha que pode levar a o que pode acontecer? O que pode no sentido de você que trata com dependentes, químicos também, mas dependentes da tecnologia. Você acha que a criança, a gente pode estar começando aí a criar um dependente? Eu não sei se é a presença, disponibilidade da tecnologia que cria o dependente, assim como não é a disponibilidade da maconha que cria o dependente de maconha, não é a disponibilidade do sexo que cria o dependente de sexo. Mas alguma coisa na história desse indivíduo, no modo como ele vai desenvolvendo a relação com a internet, pode acabar levando à dependência. Internet bem usada é fantástica. Você acha que a tecnologia pode levar a isso, doutora? Eu acho que qualquer coisa pode levar a um indivíduo ser dependente. E na função de educador é que eu insisto.
quando você está próximo do estudante, próximo mesmo, e atua de forma que ele perceba as potencialidades e as limitações da técnica, eu acho que é a forma mais correta de educar. Simplesmente dizer que emburrece, que eles estão ficando superficiais, os estudantes, principalmente se fala muito dos adolescentes, que eles estão superficiais por conta de tecnologia, de internet, de jogar demais, eu acho que isso só afasta, né, o educador desse público e só o joga cada vez mais na internet, nos jogos, porque eles vão vendo que há um buraco muito grande, uma barreira muito grande entre as pessoas que estão na função de educador e a realidade do mundo. Então, quando eu me coloco próximo do meu estudante, usando os mesmos recursos que eles usam, só que com o meu conhecimento, com a minha experiência, e já percebendo que isso poderia causar, é uma forma de mostrar diferente para eles. E eles acabam aceitando, porque você fica muito mais próxima do seu estudante. Eu não sou uma adolescente, eles têm noção disso, eu não sou uma criança, eles têm noção disso, mas eles percebem que é uma pessoa que usa a tecnologia de uma forma que é interessante. Então, existe uma forma interessante de usar a tecnologia. E não é só virtualmente, não é só uma coisa que eles não encontram. Quando eles me encontram, de uma maneira geral, é todo mundo em cima de mim. Eles se jogam em cima de mim. Eu até brinco que é bom quando é virtual, porque eu consigo me preservar fisicamente. Porque, senão, linda! Eu entro e eles se jogam mesmo, entendeu? Assim, eu caio no chão. De repente dá aquela curiosidade, né? Puxa, agora a gente vai conhecer presencialmente a professora. Não, mas né? é que eles me conhecem presencialmente. Então, como eles me conhecem presencialmente, eles sabem quando é essa coisa virtual, entendeu? Agora me fala uma coisa, doutor. Com 2 anos, e pessoal, vou bater muito nessa tecla da criança, porque eu acho, eu quero ressaltar a importância das atitudes do mundo hoje para com essa molecada da nova geração, que vão carregar o legado que nós vamos deixar aqui. Que a gente pode estar achando que está fazendo algo muito bacana e pode estar, na verdade, norteando essa molecada para algo muito perigoso. Ou não. É aqui que nós estamos conversando sobre isso e é aqui que você, internauta, vai responder, vai nos ajudar a criar o contraponto. Não esquece, galera, facebook.com/contraponto.tv. Doutor, 2 anos de idade, você acha que quando a criança ela começa a aprender algo com 2 anos de idade, no tablet, tendo um curso, fazendo um curso online, sendo incentivada a isso, você acha que na cabeça dela, ela já começa a criar uma verdade? Ou seja, aqui é que as coisas acontecem? Aqui no meu tablet? Mas isso, de certo modo, é verdade, sim. Cada vez mais na nossa cultura, nesse nosso momento, as coisas acontecem no tablet. A realidade é essa. E a gente sempre tem um pouco de nostalgia lá da nossa época, né? Como eu estou mais à vontade com como as coisas eram na minha infância, eu tendo a achar que na infância da próxima geração teria que ser assim também. Não vai mais ser. Você acha isso perigoso? Não necessariamente. Pode ser ou não. Pode ser muito benéfico, pode ser muito interessante. Mas o fato é que não dá para escolher. Eu quero assim, eu quero assado. Agora só tem assim. A gente tem que se virar com isso. Não tem jeito. O que você acha, Marcão? É perigoso? Olha, cara, tem os riscos, né? Eu concordo com o doutor que diz, a gente não tem o que fazer, é a opção que tem. Então é pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? É você pegar e tirar o melhor daquilo. Agora, é um grande desafio criar uma criança com tanta informação, com tanta tecnologia. Para mim, eu acho que a nostalgia, a eterna busca do equilíbrio, né? Que a gente nunca consegue alcançar. Mas eu ainda sou a favor do menos. E eu me preocupo, sim. É perigoso, sim. Eu fico pensando que na geração dos nossos avós tinha o sarau poético, o sarau musical. Acabou, não se faz mais. Passou, ficou para trás, ficou antigo. Agora as práticas são outras, as pessoas interagem de outros modos. As coisas passam, ficam, e outras vêm, substituem. E a gente pode fazer bem essas coisas que vieram no lugar. Na sua opinião, doutor, empresas agora, essas bambambãs como Apple, elas incentivam
o uso da tecnologia de uma maneira negativa ou positiva? Olha, quando a gente vai falar em mercado, o mercado sempre vai incentivar o consumo. Sempre. Isso daí é uma questão. Se é mercado, vai incentivar o consumo. E aí, isso também já aconteceu quando chegou o rádio, que não era da minha época, mas da televisão, quando chegou a televisão, o que era a televisão por muito tempo? Babá eletrônica de criança. Isso não é tecnologia da época? Era ruim. Com o mau uso, sim. Na época, eu limitava os meus filhos ao uso da televisão, porque a televisão, principalmente na época deles, era de péssima qualidade. Mas alguns programas que eram de boa qualidade era liberado na minha casa. Agora, na questão da tecnologia, o que é extremamente... que é a mesma coisa, na verdade, que era a televisão. Você pegar, que é muito comum a gente ver, principalmente em aeroporto, que os pais pegam os seus celulares ou seus tablets e dão para as crianças com programas lá daquele galináceo, que eu não vou falar o nome. Para ficar quietinha. Para ela ficar quietinha. E aí eu volto a insistir. No meu papel de educadora, eu prefiro que aquela criança entenda que aquele instrumento pode ser utilizado como um recurso de aprendizagem, mas que não deve ser utilizado como uma babá eletrônica. Se você está num salão esperando um aeroporto, tem milhões de coisas para você fazer com uma criança, como mostrar os aviões, que é de extremo interesse para a criança, mostrar coisas relacionadas, ou até que se você vai usar um tablet, coisas que estão relacionadas com aquele momento que você está lá no aeroporto. Por que não valorizar o encontro da família, né? Ou o encontro da família. Agora, colocar um galináceo cantando para a criança ficar quieta... Eu quero agradecer a Marina, quem fez essa pergunta para vocês aqui. Marina, obrigado pela participação. Agora, quero dar até continuidade no que você falou, doutora. A internet, como um todo, seja lá galináceo... para não falar o nome. Pode falar, qual seria? Ah, tá, né? Não vão dar louro pro cara. Então, assim... Eles não estão patrocinando. Não estão patrocinando, né? Se quiserem... Se quiser patrocinar, a gente fala o nome, né? Por favor, assim como outros. Então, assim, gente, a tecnologia, qual lado Vamos falar do futuro. Vamos falar no futuro. Essa pode desvincular a criança da família e ela criar uma realidade aumentada? Pode, ou então a família pode estar próxima dessa criança por meio do uso da tecnologia. Em vez de toma o tablet, fica assistindo. Porque isso acontece muito, que a doutora falou, né? Eu acho que você que está aí assistindo a gente, você sabe que eu tenho um amigo que ele até, quando eu falei para ele da nossa pauta, ele até comentou muito, viu, Marcão? Ele até comentou muito sobre essa questão de... É impressionante o número de pais que ele presencia, seja onde for, seja em viagem, restaurante, em qualquer lugar, que é assim, filho, fica quietinho, toma aqui. E dá, ou seja, acaba por... Essa é a minha pergunta. Se às vezes na cabeça da criança ela fala, olha, eu não tenho aqui, eu vou jogar tudo que eu tenho aqui. Eu vou jogar tudo que eu tenho aqui na internet. Criar filhos dá muito trabalho. Mas é prazeroso demais. Quem não consegue ter prazer tendo esse trabalho todo, que vá praticar esporte, que vá colecionar botão de time de futebol. Quem quer botar um filho no mundo, que saiba que isso vai ser bastante desgastante e, se possível, que tenha muito prazer ao fazer isso. O que você acha, doutora? Quem quer ser educador também tem que ter essa responsabilidade, porque também há educadores que utilizam a tecnologia não como babá, mas para se tornar próximo do estudante, mas de uma maneira muito pouco inteligente. Então, assim, eu acho que o uso da tecnologia, o uso de tablets é extremamente interessante quando ele é feito com ponderação e com um uso inteligente desse material. Mas pode acarretar em problemas efetivamente familiares, como a televisão também. Gente, as pessoas falam de internet agora e de tablets, né, que cada um fica no seu celular, mas quantas vezes, principalmente na casa das famílias mais abastadas, existia um televisor
por dormitório. Não tinha mais aquela coisa de a televisão na sala, por pior, né, que a gente pudesse entender na época, né, que isso era muito prejudicial, mas cada um já foi para o seu quarto, cada um com a sua televisão. E ainda antes de existir as TVs a cabo, cada um já estava no seu reduto. Então, agora isso passou para os tablets e celulares. E, sei lá, daqui a pouco vai passar para alguma outra coisa. Então, não é a tecnologia, é o uso que nós fazemos dela que é crítico. Sim, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Com esse uso, você que lida com jovens e adultos viciados na internet, conta um pouquinho do histórico de uma pessoa assim, do histórico de uma pessoa que é viciada em internet. Como é que essa pessoa fala, olha, qual o perfil? Olha, qualquer dependência tem um desenvolvimento gradual. A pessoa não acorda dependente um belo dia e pronto. Ela é apresentada a alguma coisa, uma droga, um comportamento, e começa a fazer aquilo, começa a usar aquilo, e esse uso vai ganhando essas características de dependência. Em alguns casos, sei lá, crack, por exemplo, isso pode ser razoavelmente rápido. A pessoa fuma algumas vezes, já vai ter uma dificuldade grande de ficar sem a próxima dose. No caso da internet, especificamente, a gente percebe que essa história natural da dependência tem algumas características. Ela é mais insidiosa. Então, a pessoa vai cada vez usando um pouquinho mais, vai ficando um pouco mais de tempo, vai deixando de fazer uma coisinha aqui, deixando de fazer outra ali, deixa de sair com o amiguinho um dia, porque fica... Isso vai crescendo e vai ficando acordada a noite adentro e vai perdendo rendimento na escola. E quando isso começa a dar trabalho, essa pessoa já tem uma história longa de uso de internet, já desenvolveu bastante desse hábito e, portanto, acaba sendo, às vezes, mais difícil de corrigir, de recolocar na rota. É diferente, por exemplo, de um jogador patológico. Vai no bingo, perde uma grana importante, volta no dia seguinte para tentar recuperar o que perdeu e perde o dobro. E numa questão de algumas semanas, já fez um rombo importante nas finanças da família. Isso acende o farol vermelho. Mas é uma patologia? É uma patologia. A internet, o viciado na internet, é uma patologia? É um comportamento patológico. Não sei se isso é redutível a uma questão neurológica, se o cérebro está funcionando errado, mas é um comportamento disfuncional. Maravilha. Falando em cabeça, coração e alma, Marcão, o palco é teu. Tchururu, tchurururu. Tchururu. Me ligou de madrugada com voz de bêbada dizendo que não vem. Precisa ter certeza do que eu sinto por ela. Percebi logo de cara, baby, que a gente se atrai. Pus o medo de lado, aprendi que amar é mesmo um grande risco. Sem perceber, eu faço tudo, tudo, tudo por ela. Faço tudo num segundo. Sem perceber, eu faço tudo por ela. Faço tudo num segundo. Não entendeu meu tom de voz alterado. Me chamou de pirado, descontrolado. Percebi logo de cara que a gente se atrai. Pus o medo de lado e acelerei em direção ao risco. Sem perceber, eu faço tudo, tudo, tudo por ela. Faço tudo num segundo. Sem perceber, eu faço tudo, tudo, tudo por ela. Faço tudo num segundo. Num segundo.
Tururu, tururu. Me ligou de madrugada, com voz de bêbada, dizendo que não vem. Puto eu fiquei. Maravilha, Marcão. Já aconteceu isso com você? Valeu, é? Ela te ligou bêbada? É, uma na história- madruga? É, então, falando em internet, as pessoas... Se beber, não ligue, né? Se beber, não ligue. As pessoas estão perdendo um pouco a noção, né? Assim, invadindo demais, né? E essa história é meio que... meio não, é real, enfim. É real? É real, é real. Oh, danada. Vamos lá, então. Gente, obrigado, viu, Marcão? Obrigado. Segura aí que vamos ter mais agora. Pessoal, queria entrar agora num debate. Todos nós sabemos o que aconteceu na França esses 2 últimos dias. E outra, pessoal, como eu falei aqui no começo do programa, não deixar de falar da França para falar do que aconteceu em Minas. Primeiro, não é uma competição. A dor, como eu disse no começo, não tem pátria. Mas o que aconteceu na França, o mundo corre um risco hoje. O mundo corre um risco. Eu queria falar um pouco com vocês, doutora, qual a relação da internet com esses atos? Olha, eu não sou especialista nisso, mas eles estão vasculhando mesmo a internet, porque parece que uma das formas de captar os novos elementos para os grupos terroristas, uma das formas é pela internet. Até um pouco porque o que o Marcos falou, né, que atrás pela internet há muitos valentões, há uma forma de captação de pessoas. E então, pelo que está tudo muito recente, mas parece que está sendo realmente muito vasculhado a identificação das pessoas e como as pessoas se organizam em grupos e até as tendências. Isso daí a gente já sabe que, obviamente, que é dessa forma, porque quando a gente está na internet e você entra em qualquer site para ver alguma coisa, um livro, um sapato, uma roupa, imediatamente isso já fica na sua página e aparece em todos os lugares. Então, assim, existe mesmo um Big Brother na internet e isso pode sim facilitar o recrutamento de pessoas, porque está tudo ao toque. Você pode estar em contato com tudo. Então, isso é uma possibilidade real. E aí eu volto a insistir no papel de educador, que é importante que os estudantes, né, que os jovens entendam tanto as potencialidades da internet, que são muitas, e também as limitações e os perigos, que existem certamente. É muito fácil você montar um grupo que pode ser até fake na internet com outras intenções. Que pode ser para terrorismo, no caso que está sendo falado, mas também pode ser para pedofilia, que também já se sabe que isso acontece. Então, eu acho que existe uma relação, sim, que pode existir uma relação, tanto que estão vasculhando. E como, mais uma vez, a gente não tem uma intuição muito afinada para isso, eu pergunto para você, cada programinha desse que você baixa, cada site desses que entra, rede social, tem aquele contrato de uso. Você alguma vez na vida leu esse contrato, tem 50 páginas, uma linguagem super complicada? Ou a gente aperta esse sim porque dá menos trabalho e não tem a menor ideia de como está autorizando o uso de dados, de informação, porque a gente não quer ter trabalho, a gente não é preparado para ler 50 páginas em Eu linguagem de realmente advogado. gostaria de conhecer alguém que leu isso aí já. Eu nunca li, eu não tenho dúvida de que eu autorizei um monte de gente a fazer um monte de coisa sem nem ter ideia do que eu estou Marcão autorizando. lê sempre, né, Marcão? Sempre. Todo dia. Todo dia. Não é verdade. Vai no banheiro, tá lá, lê, cada vez uma linha. Seu esporte favorito, além de cantar super bem. Obrigado pelo super bem, mas a leitura é importante. Pessoal, A ironia também. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ainda sobre o assunto. Doutor, é possível colocar limites na internet? É mais fácil colocar o limite de cara do que consertar a falta de limite depois. Mas ou seja, eu falo isso por quê? Porque eu estava assistindo um programa esses dias e o pai, eu acho que a filha tem 12 anos, tinha 12 anos. E ele tinha essa questão que o Marcão falou, 1 hora. Vai fazer isso, é para a escola, para a escola, para a escola. Bom, depois de um bom tempo, esse pai descobriu o que
a filha dele fazia na internet, que era ficar enviando... 1 hora. 1 hora. Enviando fotos, enfim, complicadas, desajeitadas para os amigos via internet, via WhatsApp e tudo mais. Então, por isso que eu falo, e agora vamos trazer esse assunto para a questão do recrutamento do pessoal do Estado Islâmico. Será que esse limite que a gente acha que a gente dá, ele não é meio balela? Você não acha que a gente pode estar criando esses viciados ou novos soldados do Estado Islâmico? Eu acho que a internet tem uma particularidade. É diferente de drogas, de outros comportamentos. Quando você vai tratar de droga com seu filho, teoricamente você sabe mais de bebida do que ele. Ele está começando, nem começou, você já bebe faz tempo, pode ter usado alguma droga, não sei. Quando você fala de comportamentos, você sabe mais de sexo do que o seu filho. Com a internet é diferente, a gente tem essa criançada que já começou usando, às vezes está muito mais aclimatada, está muito mais à vontade com esse meio virtual, com esse meio tecnológico, do que o pai ou do que os avós. Então os pais às vezes se veem chamados a colocar um limite que eles mesmos não sabem qual é, não têm ideia do que o filho está fazendo na internet, do que pode ser feito na internet. Aqui a coisa é meio invertida. Às vezes a criança está mais à vontade com o meio do que o próprio pai. Então ele fica meio perdido. Eu vou disciplinar o que assim, nem eu conheço direito essa coisa que eu estou sendo chamado a disciplinar, né? Então, agora, essa falta de, vamos chamar de disciplina, como o doutor falou, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa falta de disciplina, a criança, quando faz um curso online, ela não pode, naquele momento que termina o curso, ela não pode estar entrando, ela não pode estar sendo inserida sem querer em um local meio perigoso, pela falta de disciplina, até pelas pessoas que estão em casa, na casa dessa criança. Vocês se preocupam com isso? Como é que é? Isso é muito engraçado, porque muitos pais sempre, de uma maneira geral, solicitam, principalmente nas escolas, de uma maneira geral, que hajam filtros, sistemas de segurança, para que os estudantes não entrem em sites não aconselháveis. E eu sempre me bato no seguinte, muito mais do que você proibir, eu achei bastante interessante essa sua colocação da 1 hora, né? Você acha que com 1 hora você está garantindo que nada de ruim vai acontecer, mas eu acho que é muito mais interessante que nessa 1 hora, ou nesses 10 minutos, ou que seja 4 horas, não importa, você esteja junto do seu filho, no caso da relação parental, ou com o seu estudante, você junto com ele, mostrando como usar e os perigos do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que simplesmente você falar, não, é 1 hora, ou na escola eu coloco todos os filtros possíveis e imagináveis, não entra nisso, não entra naquilo, de jeito nenhum, é como se fosse um Big Brother para eu saber tudo que o estudante está fazendo, e não estou preparando para a vida. Porque no momento que ele vai ao banheiro, no momento que eu não estou vendo, ele pega e vai fazer tudo, porque o proibido é muito mais gostoso. Todos nós aqui sabemos que o proibido é muito mais gostoso. Já fomos jovens, adolescentes, enfim. Então, eu volto a insistir que é muito mais importante o esclarecimento, é muito mais importante que eu faça junto com o estudante. E que, se eventualmente ele estiver entrando num site que não seja apropriado e o pai ou o educador tem acesso a isso, por que não discutir esse assunto? Dizer que é proibido, proibido por quê? Vamos discutir, vamos entender o que é proibido, por que não deve entrar. Né? Em geral, esses sites, quando eles entram para os adolescentes, o objetivo não é de discutir sexualidade. O objetivo, em geral, é de pedofilia. Né? É um objetivo ruim. Então, como você não tratar isso que existe? Então, como é que você faz e mostra para esse estudante como ele vai estar sempre exposto a isso? E como ele vai poder, ou o seu filho, né, como ele vai poder tratar com isso, que é um fato, de uma forma muito mais inteligente? Agora eu vou fazer o de lá para cá, perguntar primeiro para o doutor aqui. Agora, nesses cursos, existe uma preocupação por parte da escola para que esse uso da tecnologia não se estenda para o convívio social?
Claro, é exatamente isso. Como eu disse, no caso desse uso de tecnologia para crianças nesse curso, né, que foi um projeto, na verdade, a nossa escola trabalha Quantos com anos? projetos. Qual a idade da criança, faixa etária? Esse projeto foi de 2 anos e meio a 4 anos. Mas foi usada, nesse caso desse projeto, tecnologia que foi o tablet para o aplicativo de realidade aumentada, em um encontro de 50 minutos, para um total de 8 encontros de 50 minutos, onde depois disso não foi mais usado o tablet. E eu volto a insistir, e as crianças não solicitaram a continuidade do uso do tablet. Por quê? Porque eles entenderam perfeitamente que para aquela atividade daquele dia, aquele recurso era importante. Nos outros dias, era massinha, canudo, montagem, pegar nos objetos. Então, pegar em circunferências, círculos, enfim, descobrir o que tinha no jardim da escola, na sala de aula, na casa. Então, assim, é o que eu falo, um processo de educação. Não coloquei tablet para eles, para naqueles 50 minutos daquele dia eu poder fazer outra coisa. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Nosso cérebro ele é capaz de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo? Sim. Sim, ou seja, conseguimos pensar, realizar, Não sei se... tocar violão, cantar e por aí. Você pode fazer 5 coisas E ao mesmo pintar tempo. Eu ao não mesmo sei se vai tempo. fazer muito bem todas as 5 juntas. E com a internet tem isso. Você abre lá 10 telas ao mesmo tempo, vê um pouquinho daquilo, um pouquinho disso. É um outro modo, uma outra dinâmica como chama multitask, multitarefa. Isso cobra um preço. Eu não sei se quando você faz 5 coisas ao mesmo tempo, você consegue fazer com a mesma qualidade do que se tivesse focado em uma única. Agora, doutora, acho que um dos diferenciais da Lumiar é essa questão da interdisciplinaridade. É multitasking o negócio aqui, lá, né? Isso não pode, de alguma forma, dificultar um pouquinho do processo de aprendizagem da criança, na sua opinião? Não, eu acho que não, porque o mundo é multidisciplinar. Quando a gente sai para o mundo, o único lugar que é separado por disciplina é na escola. Então, eu acho que não. Os problemas, as questões são todas multidisciplinares. Quando você tem um problema como esse problema agora, né, voltando um pouco para o problema do terrorismo, agora mais proximamente desse terrorismo que aconteceu na França. Na escola, a gente ia dividir isso em história, política, geografia. Como é que se divide isso na escola? Como é que você explica? E para que série? Para a 8ª? A gente estava discutindo hoje isso de manhã, que está tendo um encontro de tecnologia na educação. A gente estava discutindo. Então, esse problema que está acontecendo agora na França, a gente discute isso em que série? Então, se tem a ver com... A gente chegou à conclusão que acho que era 8º geografia, 8º ano, e provavelmente 8º ou 9º ano. Então, só vamos discutir na escola esse problema que nós estamos com a oportunidade de discutir aqui no 8º ano desse ano, se já não tiver passado política exterior dentro do cronograma escolar. Não é assim que a vida acontece. Então, assim, eu acho que a discussão de uma questão como essa tem que estar na sala de aula hoje. Né? Foi na sexta-feira, hoje é segunda, todas as escolas deviam estar discutindo isso em todos os ciclos, em todos os níveis, desde as crianças pequenininhas até o pessoal do ensino médio, porque todo mundo quer saber isso. Só que aí, o que eu faço? Se eu sou da área de ciências e tecnologia, então, como eu puxo esse assunto para a minha área? Se eu sou da área de biologia, como é que eu puxo esse assunto para a minha área? Facílimo. Agora, no final do mês, vai ter, teoricamente, está marcado um encontro para discutir as questões de clima. Então, como é que isso pode afetar? Não vamos mais discutir clima, porque agora vamos discutir terrorismo, como isso afeta. Enfim, colocar o dia a dia na escola. Que isso não acontece. Doutora, recomendações, palavras finais. Primeiro, eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui. Doutora Célia Sena, doutor... Olha só, eu ia falar um nome aqui que você não ia acreditar, Adebal. Adebal, você não ia. Não tem como ficar mais feio do que Adebal o meu. Vieira Júnior, obrigado. Doutora, considerações finais. Olha, agradecer por estar participando desse debate e, pessoal, internet não emburrece. Vamos simplesmente fazer um uso inteligente de internet, de todas as tecnologias. Doutor?
Bom, gente, de novo aqui falando da minha praia, que é a dependência, né? Talvez eu pudesse conversar com os pais. Na questão da dependência toda, o que menos importa, geralmente, é o objeto de dependência, é o uso da internet em si. O adolescente que ficou dependente da internet tem um problema que vai para bem mais além da internet, o buraco é mais embaixo. Às vezes a gente fica muito focado no problema emergente, ali naquela coisa que aparece, e não vai parar para olhar essa criança ou esse adolescente está bem, está feliz, está indo bem na escola, tem amigos, como está a autoestima dele, como está a relação com a família, etc. Obrigado, gente. Marcão, obrigado. Você vai encerrar com o som. Obrigado. Deixa teu Obrigado pelo contato. convite. Deixa teu contato aqui. Pessoal, entra no Facebook, procura Marco Martinelli, ou entra no YouTube e assiste alguns vídeos lá. E esse ano, eu vou terminar, agora em dezembro eu vou terminar de gravar meu disco, ano que vem. E quem quiser um disquinho grátis, gratuito, ainda sou a favor do CD. Só não manda o vinil porque ainda não chegou, em breve vai chegar. Manda o CDzinho para sua casa de graça, entra lá e pede. E é o seguinte, então, galera. E para encerrar aqui, quero agradecer a você que foi no nosso facebook.com/contraponto. Só que para encerrar eu quero falar uma coisa, vou deixar aqui um recado. Pessoal, hoje nós vivemos uma crise mundial, onde a política, seja municipal, estadual ou federal, ela não pode ser enxergada só não pode ser enxergada onde nós estamos. Ela tem que ser enxergada macro. Não importa se vangloriar, porque usou de emenda parlamentar para criar uma UBS, se não tem médico e remédio nessa UBS. Não pode se vangloriar de estar construindo escola com emenda, se não tem professor qualificado dentro dessa escola. E educação, pessoal, é lá onde está o segredo da nossa nova geração. Esse é o legado que nós temos que deixar para as nossas crianças, para a gente não ficar vendo mais o que a gente está vendo na TV todos os dias. Que a política seja vista com seriedade, com P maiúsculo, e que esses que vão entrar daqui a um tempo, entrem pela porta da frente, porque se precisar sair, com muita honra, vai sair pela porta da frente também. Educação não é gasto, é investimento. Marcão, detona, e segunda-feira, galera, 6h30, estamos aí com mais Contraponto. Valeu! Como vou te perdoar se eu nunca soube o que é amar? Como vou te abraçar se mal consigo te encarar? Perdida e confusa, o corpo estava frio. Por você eu vou até o fim. Não dá pra negar, você gosta de mim. Por você eu vou até o triste fim. Não dá pra negar, você gosta de mim. Você me diz não sou muito bom com as palavras, você prefere a boca. Você morre de vontade, mas não tem coragem pra dizer que me ama.